Meus irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 4 de janeiro, terça-feira, estamos na terça-feira depois da Epifania. O evangelho de hoje é tirado de Marcos, capítulo 6, versículo do 34 ao 44, e diz assim: Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dai-lhes vós mesmo de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quanto pães tendes? Ide ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos, e todos sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães eram de 5.000 homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, seguindo no mesmo evangelho de ontem, também em Marcos, aonde Jesus ali inicia a sua caminhada junto à salvação de toda a humanidade, a sua caminhada pública. Aqui ele se depara com um grande grupo de pessoas, como ele diz no começo do evangelho. Eram pessoas, ele teve compaixão desse povo. Como é bonito as pessoas terem compaixão uma da outra. O que a gente vê muito por aí é pessoas tendo dó. Dó não faz nada. Você só tem um sentimento. Compaixão é você realmente viver o problema de cada um. Fazer parte da sua vida o problema do seu irmão. Isso é ter compaixão. E Jesus, olhando para aquele povo, teve essa compaixão. E viu que eram pessoas, eram ovelhas sem pastor, ovelhas perdidas, sem rumo, sem destino, porque não tinha ninguém que pudesse conduzi-las. Eram pessoas a serviço dos predadores, eram ovelhas a serviço dos lobos, dos animais ferozes que poderiam destruí-la. Isso nós vemos claramente nos nossos dias de hoje. Quantas e quantas pessoas são como ovelhas perdidas, sem uma direção, sem um sentido em sua vida, sem ninguém para acreditar, para confiar, sem ninguém para ter fé e esperança. Então são essas mesmas ovelhas que nós vemos nos dias de hoje. Que essa pandemia acabou destruindo todos os elos que pudessem existir. E Jesus viu e teve essa compaixão daquele povo, mas ensinando elas, pregando, mostrando um caminho que elas deviam seguir. E chegou uma certa hora, Jesus pediu para que dessem de comer aquelas pessoas. Já estava tarde.
E os discípulos ali assustaram, como eles iam comprar tanta comida? Aí nós vemos a multiplicação dos pães. Eu prefiro olhar esse texto como a partilha dos pães, como um momento de partilha. Hoje, meus irmãos, nesse mês de Natal, de dezembro, quando todas as pessoas conseguem contribuir um pouquinho daquilo que têm, muitos lares estão com as mesas fartas. E depois do resto dos anos, do resto dos meses que se passam, que vão se formar em 2022, será que elas vão ter a mesma comida que tiveram no final do ano? Por isso que é necessário partilhar. Então veja esse trecho do Evangelho como uma grande partilha, onde se cada um der um pouquinho daquele que ele tem, que sobra de sua mesa, vamos saciar a fome de muitas pessoas. E foi isso que Jesus fez. Lembrando o nosso momento da Eucaristia, o nosso momento sublime em toda a missa, em toda a celebração, onde nós partilhamos o corpo eucarístico de Cristo Jesus. Aqui, da mesma forma, no mesmo significado, Jesus levanta aqueles pães, agradece a Deus e o parte a todos. E como diz o trecho, todos eles comeram, ainda sobrou muitos pães e muitos peixes. É isso que nós devemos fazer nesse ano que estamos iniciando, partilhar muito mais. Realmente partilhar aquilo que tanto sobra em nossas mesas. Muitas vezes jogamos tanta comida no lixo, esquecemos que tem pessoas, que tem crianças que não têm nada para comer. A partilha, ela tem que estar dentro de nossos corações, fazer parte de nossas vidas. Cada vez que nós temos um prato de comida em nossas mesas, vamos pensar no outro que também não tem o que comer. Vamos, meus irmãos, em 2022, ter mais compaixão das pessoas, assim como teve Cristo Jesus. Ser mais bondoso, partilhar mais, ajudar mais. Muitas famílias que tantas necessidades ainda estão passando. Que a palavra do Senhor possa produzir esses frutos em nossos corações. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.